Tá vendo a minha tela? Sim. Me escuta direitinho, tá bom o som? Tá ótimo. Então vamos que vamos, aula 12. Cálculo 2 na veia. A diferencial de uma função de duas variáveis. Vamos ver o que é isso aí. Já tem aí um spoiler aí, ó, na tela. Mas vamos ver com calma isso aí para não atropelar as coisas, tá? Então vamos lá. Assim como a gente tem a definição de derivada num ponto, a gente diz que uma função, quando a gente tem lá no cálculo 1, né, função de uma variável, a gente diz a função f tem derivada em a. É a mesma coisa que falar a função f é diferenciável em a. Aí a gente coloca a definição, né? Aquele limite que a gente já viu. Então a gente também tem, né, essa definição, essa ideia aqui no cálculo 2 para uma função de duas variáveis, tá? É claro que agora o limite da definição, como você pode ver aí na tela, ó, ele não é tão simples e tão simpático como era lá de uma variável. Mas a gente vai ver, a gente vai fazer um exemplo, vai ver que não é nada disso, é tranquilo. A gente faz os termos envolvidos no limite aos pedacinhos, depois junta, tá? Não precisa ficar com medo, não. Então aí, uma função, né, de duas variáveis, nossa zf de xy, né, z igual a f de xy, tá? O domínio dela sempre um subconjunto aí do plano, né? Então nós dizemos que essa função f aí, ela é diferenciável no ponto x0 e y0, né, do domínio dela, né? Se esse limite que está aparecendo aí dá igual a zero, tá? Vamos dar uma olhadinha com calma nesse limite aí. Então, lembrando, né, que diferenciável, a gente também pode falar em derivável, tá? Mas a gente costuma usar o derivável, a gente até usa mais lá no cálculo 1, mas aqui no cálculo 2 a gente usa diferenciável, tá bom? Derivável não tá errado, mas a gente costuma usar o diferenciável. Então, vamos ver o que significa esse limite aí. Então, nós temos um ponto qualquer HK tendendo a zero, acompanha meu mouse. Consegue ver meu mouse aí? Sim, consigo. Tá, show. Então, ó, fx0 mais h, y0 mais k. Então, a gente tá vendo que tá tendo uma alteração aqui, né? Um acréscimo aí, tanto na primeira coordenada do ponto x0, y0, que eu peguei, como, né? Tanto na primeira coordenada como na segunda do ponto x0, y0. Então, x0 mais h, y0 mais k, menos f de x0, y0. Então, por isso que é importante que esse ponto esteja no domínio da função, tá? Se o ponto não está no domínio da função, a função não é diferenciável nesse ponto, porque fica faltando esse termo aqui, ó, tá? Não tem sentido você falar se a função é diferenciável ou não num ponto que não pertence ao domínio dela, tá? Tá vendo esse pedaço aqui, ó, f de x0, y0? Então, esse pedaço precisa existir, ou seja, a função tem que estar definida nesse ponto x0, y0. Então, esse é o segundo termo. O terceiro termo, dá uma olhadinha com carinho aqui, ó. F índice x, x0, y0. Então, isso aqui, o que é? Que a gente viu na aula passada, que a gente aprendeu na última aula, né? É a derivada da função f em relação... derivada parcial da minha função f em relação a x, né? Então, é uma das notações aí. Então, você vai precisar da derivada parcial de f em relação a x, aplicada no ponto x0, y0, multiplicada por h. E o último termo aí, né? Olha aí, ó, a derivada parcial de f em relação a y, também aplicada no ponto x0, y0, multiplicando k, tá? Então, o nosso numerador aí do limite, ó, é esse camaradão aí, ó, tá? Esse camarada aí não muito simpático, né? Mas a gente vai ver que ele, no fundo, ele tem amor no coração, tá? Olha aí, o denominador aí, raiz quadrada de h ao quadrado mais k ao quadrado. Na verdade, isso aí, né, é a norma, né? A norma do nosso paraordenado aí, hk, tá? Raiz quadrada de h ao quadrado mais k ao quadrado. Tudo bem? Sim. Então, olha só. Vamos lá para o exemplo, né, para aplicar essa definição. Então, olha só o que a gente está afirmando nesse exemplo. F de xy, x ao quadrado mais y ao quadrado é diferenciável em um 1.
tá? Deixa eu só rapidinho olhar para ver se está tudo certinho lá com a gravação. Acho que está tudo certo. Para a gente não perder nenhum detalhe aí. Então, olha só. Ela é diferenciável em um 1. Então, o que a gente tem que provar? Tem que provar esse limite, que esse limite aqui, pensando no ponto 1, esse limite dá 0. Então, vou precisar de quem? Das derivadas parciais da minha função, derivada parcial de f em relação a x e derivada parcial de f em relação a y, no ponto, no caso, x0, y0, que agora é... Espera aí, deixa eu passar aqui. Espera aí que ele adiantou um pouquinho, só um minutinho. Ele foi lá pra frente. Que agora é o ponto 1, ó. Então, vamos calcular as derivadas parciais em relação a x, em relação a y dessa função e vamos aplicar no ponto 1. Então, quando eu derivo em relação a x, y é uma constante, como a gente já viu na aula passada. Então, a derivada fica 2x, só deriva o x. Quando a gente deriva em relação a y, x passa a ser uma constante. Então, a derivada aí só sobra 2y, né? Então, quando a gente aplica essas derivadas parciais no ponto 1, ambas aí, né, por coincidência, nesse caso, dão iguais, as duas dão iguais a 2, né? Tá? Celto, tudo bem até aí? Sim, professora. Então, vamos embora. Então, bom, o que a gente vai fazer agora? Calcular aquele limite. Bom, dá uma olhadinha no limite. Vamos só comparar aqui com a definição. Então, x0 mais h, y0 mais h. O meu x0 e y0 é 1. Então, vai ficar 1 mais h e 1 mais k. Tá aqui, ó, primeiro termo. O segundo termo é menos f de x0 e y0. Então, aqui, o meu x0 e y0 é 1, menos f de 1. O terceiro termo, a gente pega a derivada parcial de f em relação a x, acompanha o meu mouse, aplica no ponto x0 e y0, que é onde eu estou analisando a diferenciabilidade, né? Multiplica por h. Então, vamos lá. Então, ó, derivada parcial de f em relação a x, olha o meu mouse aí, aplicado no ponto x0 e y0, que é agora em 1, vezes h, menos, agora o último termo, né, derivada parcial de f em relação a y, no ponto x0 e y0, multiplicado por k. Então, tá aí, ó, o último termo, derivada parcial de f em relação a y, no ponto 1, multiplicado por k. Então, bom, f de 1 mais h, 1 mais k, a função, ela é x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, agora o x é 1 mais h e o y é 1 mais k. Então, vai ser 1 mais h ao quadrado mais 1 mais k ao quadrado. Essa primeira soma aqui nada mais é, né? Nada mais é do que você aplicar a função em 1 mais h e 1 mais k. Eu esqueci de falar aqui, mas a gente tem o denominador aí, lógico, a gente não pode esquecer dele, né? Raiz quadrada de h ao quadrado mais k ao quadrado, que faz parte do nosso limite. Tudo bem até aí? Sim, tudo bem. Então, vamos lá. F de 1, a minha função é x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, 1 vai dar 2, né? Então, menos 2. A minha derivada parcial de f em relação a x no ponto 1, a gente já calculou, deu 2. Então, por isso fica menos 2h. E lembrando, também deu 2 a derivada parcial de f em relação a y. Então, menos 2k. Então, pronto. Coloquei tudo aí, né? Raiz quadrada de h ao quadrado mais k ao quadrado lá no denominador. Então, o que a gente faz agora? A gente abre esses quadrados, faz a continha aí, ó. E o que vai sobrar aí no numerador? Vai sobrar simplesmente h ao quadrado mais k ao quadrado. Aqui vai ter 1 e aqui vai ter 1, que vai dar 2, vai cortar com esse 2 aqui. Aqui vai ter 2h, vai cortar com esse menos 2h. Aqui vai ter um 2k, vai cortar com esse menos 2k. Aí aqui vai sobrar h ao quadrado e aqui vai sobrar k ao quadrado, tá? É só abrir esses quadrados aí e fazer as continhas. Tudo bem até aí? Sim, tudo bem. Então vamos lá. Agora é o seguinte, vamos calcular esse limite. Então o que a gente faz para calcular esse limite? A gente escreve, né, essa função racional aqui, né, esse denominador aqui, esse quociente, perdão, dessa forma aqui, ó. Como se fosse fazer assim, ó, h ao quadrado sobre essa raiz de h ao quadrado mais k ao quadrado, mais k ao quadrado, essa raiz no denominador. Então, o h ao quadrado, eu vou fazer o seguinte, já vou explicar por que a gente está fazendo isso, para conseguir calcular o limite, tá?
Então, o h ao quadrado sobre a raiz, eu reescrevo ele assim, acompanha o meu mouse. H vezes h sobre raiz quadrada de h ao quadrado mais k ao quadrado. O limite da soma é a soma dos limites, por isso que eu posso separar esses dois limites aqui. Tá? Então, no outro k ao quadrado sobre raiz quadrada de h ao quadrado mais k ao quadrado, você simplesmente você faz a mesma jogada aí algébrica, né? Aí você pega k que multiplica k, raiz quadrada de h ao quadrado mais k ao quadrado. Então, você separou você quebrou esse limite em dois. Você pode fazer isso porque a soma de limites é o limite da soma. É igual. Tudo bem? Sim, tudo bem. Então, tá bom. Deixa eu só ficar de olho aqui. Tá bom. Então, olha só. Eu afirmo que isso dá zero. Então, o que a gente vai usar para resolver, o resultado que a gente vai usar para resolver esses limites é o mesmo para ambos os limites. A gente vai usar o seguinte resultado. Não lembro qual o número da aula que a gente viu, mas a gente já viu esse resultado. Quando a gente tem o limite de uma função, é o produto de duas funções. Uma delas é limitada e a outra dela, o limite dá zero. Então, o limite desse produto dá zero. Então, a gente vai usar esse resultado aqui. Olha aqui, ó. O limite quando hk tende a 0,0 de h é zero. Então, a primeira função aqui, o limite é zero. A mesma coisa que o k aqui. Se você calcular o limite do k, quando hk tende a 0,0, dá zero. Agora, essa outra função aqui, que está multiplicando essa que a gente viu que já dá zero, tanto essa do h sobre raiz quadrada como do k sobre essa raiz quadrada são funções limitadas. Então, eu vou mostrar aqui, a gente já falou sobre ela em uma das listas que a gente tem aí, né? Mas eu estou mostrando aqui, vou mostrar essa afirmação, tá? Porque a gente precisa, sem a gente observar isso, a gente não consegue usar resultado. Então, tá aí, ó. Essa função que tá aí, ó. X sobre raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Eu vou provar que essa função é ilimitada. Essa função aí, ó, nesse caso aqui, eu estou usando h sobre h ao quadrado mais k ao quadrado. E aqui eu estou usando k sobre h ao quadrado mais k ao quadrado. Mas a variável que a gente usa não interessa. O que interessa é que dentro da raiz lá no denominador, apareça a variável que está lá em cima ao quadrado. Mais uma outra variável ao quadrado. Não importa o nome que você dê a ela, tá? Então, é a mesma coisa que essa aqui, ó. Tem o x lá em cima, ele pode representar tanto o h como o k, e depois o x ao quadrado tem que aparecer dentro da raiz lá embaixo. Então, é a mesma função, tá? Então, essa função, ela é limitada, tá? Aqui ficou faltando o pertence aqui, tá? Depois eu vou arrumar aí para mandar para vocês o PDF. Então, a função, né, essa função, onde é que ela não existe? Na origem, né? É o único ponto aí que pode dar problema esse denominador. Essa raiz aí é sempre positiva, né? Porque tanto x como y estão ao quadrado, tá? Mas não pode ser zero, né? Então, para não ser zero, a gente tem que descartar o 0, 0. Então, para qualquer ponto xy que você pede no domínio dessa função, né? Ou seja, para qualquer ponto xy do plano que não seja a origem, o que você faz? Como é que você prova que uma função é limitada? Você prova que em módulo, né, a imagem dela é limitada. Então, em módulo f de xy, que representa a imagem dessa função, é o que você está vendo aí, é o módulo de x sobre raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Bom, mas o módulo, a gente usa a propriedade de módulo. Isso é o módulo de x sobre o módulo da raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. E isso é igual, o que acontece aqui? Bom, raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado, bom, raiz quadrada de um número ou é zero ou é positivo. Para uma raiz quadrada ser negativa, por exemplo, você só consegue se você colocar o negativo na frente. Por exemplo, raiz quadrada de 2 é sempre positiva. Se você quer negativo, você tem que botar menos na frente da raiz quadrada de 2. Você não pode jogar o negativo lá dentro da raiz, porque raiz quadrada ou raiz par de número negativo não é real, tá? Então, por isso que essa raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado, nesse contexto que nós estamos, é sempre positiva, porque eu já descartei o zero. O 0, 0. Então, isso nunca dá zero. Então, o módulo de um número positivo é o próprio número. Então, é por isso que aqui
nesse passo que eu estou colocando o meu mouse aqui, nessa terceira igualdade aqui da tela que a gente está vendo aí, o módulo simplesmente desaparece, tá? Tudo bem aí? Sim, mas assim, mais ou menos. Pode continuar. Tudo bem. Se quiser perguntar alguma coisa. Ficou claro esse negócio do denominador simplesmente sumir o módulo? Ainda não fui pro numerador, tá? Sim, ficou, isso sim. Então tá. No numerador, o que acontece? Por que o módulo de x virou raiz quadrada de x ao quadrado? Porque isso é a definição. Raiz quadrada de x ao quadrado é o módulo de x. Aquela história de você simplesmente cortar o 2 do x com a raiz só funciona, só é válida, só é verdadeira se o x que você tem ali é positivo. Por exemplo, se você pega a raiz quadrada de 3 ao quadrado, nós estamos lidando com raiz quadrada de 9, que nós sabemos que é 3. Então, o 3 ao quadrado, aquele quadrado do 3, você pode simplificar com a raiz e a resposta dá 3. Agora, se ao invés de 3 ao quadrado, a gente tivesse menos 3, tudo isso ao quadrado dentro da raiz, se você cortar, a resposta vai dar menos 3. Isso não está certo. Porque a raiz quadrada é sempre um número positivo. Então, por que módulo de x é igual a raiz quadrada de x ao quadrado? Porque essa é a definição de raiz quadrada de x ao quadrado. Simplesmente isso. Então, quando você tira a raiz quadrada de um número ao quadrado, você pode simplesmente jogar o número se ele for positivo. Se ele for negativo, você troca o sinal dele. O que você está fazendo? Pegando o módulo. Foi ou não foi? Sim, foi, professora. Show! Então agora, né, nessa nessa quarta igualdade aqui, a gente está usando simplesmente a propriedade de raiz quadrada. Como x ao quadrado é positivo e x ao quadrado mais y ao quadrado também é, tá? Essa raiz, né, a gente consegue usar a propriedade de raiz quadrada, junta todo mundo aí nesse denominador. Então fica raiz quadrada de x ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Bom, se o y for igual a zero, né, porque a gente observa o seguinte, o que foi descartado? Qual é o ponto que foi descartado? O ponto que foi descartado foi o ponto 0, 0. Mas nada impede do x ser diferente de zero e y ser igual a zero. Ou do x ser igual a zero e y ser diferente de zero. O que não pode é os dois ao mesmo tempo ser zero, tá? Senão não existe, não faz sentido essa função que a gente tem aí. Bom, se o y for zero e o x não for zero, dentro dessa raiz aí que a gente está olhando, você vai ter x ao quadrado sobre x ao quadrado, que isso é 1. Então, você teria a igualdade. Raiz quadrada de 1, que é igual a 1. Se, por outro lado, tanto x como y são diferentes de zero, tá? O que você tem aqui? Ah, se o x for zero, você vai ter 0 sobre 0 mais alguma coisa que não é zero. Então, você vai ter 0. E isso vai ser menor que raiz quadrada de 1, que é 1. Por outro lado, se nem x nem y, se os x e y são diferentes de 0, então o que vai acontecer? Observa que esse numerador aqui, ó, ele é menor que o denominador. Então, se você tem esse numerador menor que o denominador, quando você faz a divisão, o que acontece? Esse número dá menor que 1. Certo? Não tem como estudar maior que 1. Você está dividindo um número por um número maior que ele. Então, tá? Você vai ter menor aí que raiz quadrada de 1, que é igual a 1. Em qualquer um dos casos, tá? Esse módulo aí, de onde é que veio essa brincadeira toda? Veio do módulo de f de xy. Esse módulo de f de xy é menor ou igual que 1. Então, a minha função é limitada. Sim ou não? Sim. Show! Então, como essa função é limitada, eu volto aqui para o nosso exemplo, né? Então, tanto essa função aqui que está passando o meu mouse, como essa outra, tanto h sobre a raiz como k sobre a raiz, são funções limitadas. Você está usando exatamente a observação que a gente fez aí. Então, o que acontece nesses limites?
uma função é limitada e a outra função o limite dá zero. Então, o limite do produto delas dá zero. Então, aqui seria 0 mais 0, que é igual a zero. Então, esse limite que a gente calculou aí deu zero. Então, por que a gente estava querendo que esse limite desse zero? Só lembrando, porque a gente queria provar que essa função ela era diferenciável no ponto 0, 0. Sim ou não? Perdão, diferenciável desculpa. No ponto 1, né? No ponto 1. Tem nada de 0, 0 aqui, desculpa, tá? É no ponto 1. Tudo bem? Então, a gente calcula aquele limite, né? E o limite dá zero. Então, se o limite dá zero, a função é diferenciável no ponto que você escolheu. No caso, 1, 1. Deixa eu ver se tem alguém querendo entrar aqui. Entrou já. O Matheus. Conseguiu? Show. Boa noite. Boa noite, Matheus. Show de bola. Tudo bem até aí, então? Posso seguir? Sim, pode. Então, para você provar que uma função é diferenciável num ponto, não tem para onde correr, tá? Você tem que calcular esse limite aí, mas a gente já viu que, né, a gente consegue fazer, a gente fizer pedacinho por pedacinho, a gente consegue desenrolar ele, tá? Esse limite, ele tem que ser zero. Não é o caso do limite existir. Não, ele tem que existir e tem que ser igual a zero, tá? Por quê, Cris? Porque isso é a definição de diferenciabilidade. Dá uma olhadinha na tela. Então, não basta que esse limite exista. Ele tem que existir e tem que dar zero. Ok? Ok. Bom, agora é o seguinte. Próximo passo. Quando a gente estava lá no cálculo 1 e a gente falava assim, ih, caramba, essa função tem derivada em A. Essa função é diferenciável em A. Geometricamente, vocês lembram o que isso significava? Se você fala que a função tem derivada em A, existe f' de A. Não, eu não lembro. Vamos lá, eu vou falar, vamos ver se vai ajudar. Ó, você diz que uma função tem derivada em A. Se você fala, ó, a função tem derivada em A, é porque você tem a reta tangente ao gráfico da função no ponto AF de A. Ah, sim, isso eu lembro. Sério, certo? E o que é a derivada de f em A? É o coeficiente angular dessa reta tangente. Então, quando você diz que a função tem derivada num ponto, lá no cálculo 1, função de uma variável, você fala, opa, tem uma reta tangente aí. Correto? Agora, pensa comigo aqui. A gente não está mais no cálculo 1 com uma variável. A gente está no cálculo 2 com duas variáveis. Então, se eu estou dizendo para você agora o seguinte. Antes, no cálculo 1, o gráfico da minha função era uma curva plana. Eu escolhi um ponto. A derivada existe na coordenada daquele ponto, não é? No A, é filhinha de A. Então, eu afirmo, né? Eu tenho a reta tangente ao gráfico daquela função naquele ponto. Agora vamos para o cálculo 2. Então, o gráfico da minha função agora é uma superfície no espaço. Eu escolho um ponto dessa superfície do gráfico da minha função e observo que a minha função é diferenciável nesse ponto. Ou seja, aquele limite lá do início da aula dá igual a zero. Então, minha função é diferenciável nesse ponto. Estou com uma superfície no espaço. Antes eu tinha uma reta tangente ao gráfico da minha função lá no plano, quando eu estava com função de uma variável. Agora eu vou ter o quê? O meu gráfico não é mais uma curva. O gráfico é uma superfície. A minha reta tangente não é mais uma reta tangente. Agora é o quê? Pá! Um plano tangente. Exatamente. Você aumentou a dimensão de toda a galera envolvida no processo. Não só da função, como do gráfico e agora
da superfície tangente. Antes era uma reta, agora é um plano tangente. Então tá aí, ó, na tela para vocês. Então tá aí. A minha função x ao quadrado mais y ao quadrado, eu escolhi o ponto 1, cuja imagem é 2, então esse ponto verdinho que vocês estão vendo na tela é o ponto 1, 1, 2, né? A função é diferenciável porque a gente já calculou o limite e viu que dá zero, então tem o plano tangente aí, olha que bonitinho. Tá? Então é isso que acontece agora quando você tem uma função diferenciável num ponto. Você não tem mais uma reta tangente no ponto, como era na questão quando você estava lá no cálculo 1 com função de uma variável. Agora você tem um plano tangente, olha que bacana. Então tá aí, dá uma olhadinha na minha tela. Então agora nós temos uma função de duas variáveis, né? O domínio dela a gente chamou de D aí, né? O subconjunto do plano. Ela é dada por Z igual a f de xy. Então, se ela é diferenciável num ponto x0, y0 do domínio dela, ou seja, se aquele limite lá do início da aula dá igual a zero, levando em consideração esse ponto x0, y0, então o plano tangente, a gente tem o plano tangente ao gráfico da função, que agora é a superfície z igual a f de xy, no ponto x0, y0, z0. E a equação desse plano é o que vocês estão vendo aí. Tá? Bom, esse ponto que está aí, x0, y0, z0, x0, y0 são as coordenadas do ponto lá do domínio. Z0 é a imagem da função nesse ponto. Então aqui, ó, Z0, acompanha meu mouse aí, é o f de x0, y0. É a altura que você dá para o ponto lá para você fazer o gráfico da função, ou seja, a superfície. Tá? Então, tá aí a equação do plano. Ó. Z igual a f de x0, y0, mais esse f de x0, y0 eu poderia substituir por z0, não tem problema, tá certo. É só uma questão de gosto aí para escrever a equação. Tá? Então, no lugar desse f de x0, y0, eu posso colocar z0, que é a mesma coisa, tá? Mas, ó, f índice x, x0, y0. O que é isso? A derivada parcial de f em relação a x no ponto x0, y0. Olha as minhas derivadas parciais aí, ó, me ajudando mais uma vez, ó. Então, a derivada parcial de f em relação a x no ponto x0, y0, x que multiplica, né, x menos x0. Esse x que está aí é uma das variáveis da equação, né? Porque se eu estou trabalhando com uma equação, ela tem que ter as variáveis dela, correto? A primeira variável lá era z, né? Agora apareceu o x. E no próximo termo aí vai aparecer y, ok? Que são as variáveis dessa equação. E aparece o que aí no terceiro termo, né? A derivada parcial de f em relação a y no ponto x0, y0, que multiplica y menos y0. Então, tá aí a equação do plano tangente, ok? E observa, né, que as nossas derivadas parciais, mais uma vez, estão, né, lado a lado com a gente aí nessa caminhada, tá? Bom, eu fiz questão de colocar essa equação num slide especial, porque ela é uma equação especial muito importante, tá? Quando a função é diferenciável no ponto x0, y0, ok? Então, tem essa restrição aí, tá? Então, não é sempre que você vai conseguir esse plano tangente à superfície, tá? Vai depender aí, se você tiver a diferenciabilidade da função no ponto, você consegue esse plano tangente, ok? Você tem essa garantia. Então, tá aí, ó, bem bonitinho, para ficar bem claro. Equação do plano tangente à superfície, z igual a f de xy, ou seja, o gráfico da minha função, no ponto P igual a x0, y0, z0. Mais uma vez, x0, y0 é o ponto do domínio da minha função, onde a gente já verificou que a função é diferenciável, e o z0, que é a terceira e última coordenada, é a imagem da minha função no ponto x0, y0. Tá? Então, z0 é f de x0, y0. Então, tá aí, mais uma vez, é a mesma equação, né, do slide anterior. Eu só quis colocar, como eu falei, num slide particular, especial para ela, porque ela é muito importante, tá? É exatamente o que a gente tinha antes, tá bom? Então, só para ficar bem clara, para ficar bem destacada a importância, né, a importância dessa equação do plano tangente para a gente. Então, o que acontece? Vamos ver o exemplo que a gente já está trabalhando desde o início da aula. A função f de xy igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Nós já mostramos que ela é diferenciável no ponto 1. Por quê? Porque nós calculamos aquele limite do início da aula, calculamos aquele limite e mostramos que aquele limite dava zero. Quando a gente
levava em consideração o ponto 1. Bom, o que a gente vai precisar para determinar o plano, né, a equação do plano tangente? Então, só voltando aí para a gente ver. Então, a gente precisa do quê? Da imagem da função no ponto, isso é mole, né? A gente já viu. Se o ponto é 1, a imagem vai ser 2, tá? Então, é o que a gente vai substituir aqui no primeiro termo. Aqui a gente vai precisar de quem? Ó, das derivadas parciais, tanto de f em relação a x, como de f em relação a y, no ponto 1, 1. Que agora o ponto 1 é o nosso ponto x, y, 0. Então, tá aí, ó, as derivadas parciais, por isso que a gente precisa calcular. Derivada parcial de f em relação a x, nós já calculamos essas derivadas também, quando a gente calculou o limite lá da diferenciabilidade, que deu igual a 0. Então, em relação a x é 2x, porque y vira uma constante, a gente trata y como uma constante. Então, 2x... 2 vezes 1 vai dar 2. Em relação a y, a derivada parcial é 2y, porque daí nesse caso a gente trata x como uma constante. 2 vezes 1 também vai dar 2. Então, as duas derivadas parciais aí dão igual a 2, tá? Então, a gente vai lá para a equação do plano agora, né? Nossa superfície z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Por que x ao quadrado mais y ao quadrado? Porque a nossa função f de xy é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, a gente está só substituindo. Tá? No ponto 1, 1, 2, mais uma vez, 1, 1 é o ponto do domínio da minha função, onde eu já calculei a diferenciabilidade da minha função, certo? Desculpa aí, deu, né, um tititi aqui, onde eu já calculei a diferenciabilidade da minha função no ponto 1, 1, tá? E a terceira coordenada do ponto é sempre a imagem da função nesse ponto, é o z0 que a gente fala. Então, né, quando eu pegar 1 e 1 aqui, você vai ter 2. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar todas as informações e vai jogar na equação do plano tangente, tá? Mais uma vez, está aí a equação do plano tangente. Então, o primeiro termo da equação é o quê? A imagem da função no ponto x, y, 0. Então, aqui é a imagem da função no ponto 1, 1, né? Que é 2, tá aqui, já coloco aqui. A gente vai precisar do que mais? Derivada parcial de f em relação a x no ponto 1, que agora que é o meu x, y, 0. X menos 1, ok? Tá aqui, ó. F de x, 1, derivada parcial de f em relação a x no ponto 1, que multiplica x menos 1. Lembrando que o meu ponto x, y, 0 agora é 1. Então, a derivada parcial de f em relação a x no ponto 1, nós já calculamos que é 2, então eu substituo aqui. X menos 1 fica indicado por enquanto, mais a derivada parcial de f em relação a y no ponto 1, né? Que essa é a terceira e última, o terceiro e último termo aí da equação do meu plano, né? Então, derivada parcial de f em relação a y no ponto é 1. Calculamos já também, calculamos e deu igual a 2, tá aí, né? Então, multiplicando y menos 1, tá? Que é da equação aí do plano. Então, agora a gente faz o quê? Faz a distributiva, faz a conta, e a gente tem a equação z igual a 2x mais 2y menos 2. Você pode deixar assim, ou você coloca 2x mais 2y menos z igual a 2. Qualquer uma das duas está correta, tá? É só uma questão de gosto, eu gosto assim, eu gosto assado, tá? Mas qualquer uma das duas está correta, tá bom? Então, essa equação aí que a gente acabou de obter, a equação do plano tangente, a superfície, né, da função x ao quadrado mais y ao quadrado no ponto 1, 2. Então, a gente já tinha visto essa imagem aí que está na tela aí, né, de vocês, que vocês estão vendo aí, já tínhamos visto, mas tá aí, ó. Então agora você sabe quem é a equação desse plano tangente que aparece aí. Então, se você jogar a equação dele lá no GeoGebra, né, o GeoGebra já te dá ele de presente aí desenhado aí, tá? Então, é isso aí que a gente tem. Quando a nossa função é diferenciável no ponto, a gente tem o plano tangente, a superfície dessa função no ponto, tá? Esse verdinho aí é o ponto 1, 1, 2, e esse plano que está passando aí, esse plano tangente, a equação dele é 2x mais 2y menos z igual a 2, ou z igual a 2x mais 2y menos 2. Tá? Então tá aí. Certo. Agora o que acontece? A gente até agora estava falando da diferenciabilidade num ponto. Dá uma olhadinha em particular, em especial, nessa imagem que a gente tem aí, nessa superfície é o nosso paraboloide. Dá uma olhadinha nessa superfície aí. O ponto que a gente fez todas as contas, né, tá aqui. Mas eu poderia escolher qualquer outro lugar, qualquer outro ponto dessa superfície. E a gente consegue, nesse caso aí, visualizar perfeitamente
um plano tangente em qualquer outro ponto que a gente escolher. Tá? Isso não é... Isso tem um nome. Assim como a gente, quando lá no cálculo 1, quando a gente fala assim, tem reta tangente nesse ponto, tem derivada nesse ponto, e nesse outro ponto, e nesse outro ponto, a gente vai fazendo o estudo pontualmente, correto? Quando é que a gente fala, quando é que a gente fala que a função é derivável ou diferenciável? Quando ela é derivável, diferenciável no seu domínio. Mesmo a ideia da continuidade, que a gente discutiu muito nas nossas aulas, né? Quando é que a gente fala que uma função é contínua? Quando ela é contínua no seu domínio. Tá? Então, essa ideia da diferenciabilidade, ela também se estende aqui para o cálculo 2, para as funções de duas variáveis. Quando é que você fala que uma função de duas variáveis é diferenciável? Tá aí a definição para vocês. Quando ela é diferenciável em todos os pontos do seu domínio. Isso significa o quê? Significa que em todos os pontos do domínio da função, você calcula aquele limite não tem uma cara tão simpática, né? Mas a gente viu que ele não morde, não. A gente até conseguiu resolver ele foi bem tranquilo com a gente, né? Então, a gente vê que independente do ponto do domínio que eu escolha, eu calculo aquele limite e o limite dá zero. Então, a minha função, ela é diferenciável em todos os pontos do domínio. Então, eu posso simplesmente falar que ela é diferenciável. Não preciso falar em todos os pontos do domínio. Eu falo que ela é diferenciável. Pela definição, isso quer dizer que ela é diferenciável em todos os pontos do domínio. Tá? Teoricamente é isso. Em cada ponto, aquele limite lá dá igual a zero. Agora, geometricamente quer dizer, se a função é diferenciável em todos os pontos, isso quer dizer que em qualquer ponto da superfície, que é o gráfico dela, você consegue traçar uma tangente, um plano tangente. Não é mais a reta do cálculo 1, agora é o plano tangente. Então, vamos olhar aí a função que a gente tinha, x ao quadrado mais y ao quadrado, que a superfície, o gráfico dela é o paraboloide, né? Tá aí, amarelinho aí para você ver. Então, você imagina em qualquer ponto que você escolher aqui, você consegue visualizar perfeitamente um plano tangente passando, né, pela superfície nesse ponto, tangenciando a superfície nesse ponto. Então, é exatamente essa função que a gente pega de exemplo. Essa função, ela é diferenciável. Quando a gente fala o seguinte, perdão, a gente fala o seguinte, que quando a função é diferenciável, a superfície, né, o gráfico dela é bem comportado em que sentido? Em que você, em qualquer ponto que você fixa da superfície, você consegue passar o plano tangente. Mas quando é que não vai conseguir? A gente vai ver um exemplo que isso não vai acontecer, tá? Mas aí tá o exemplo da bem comportada, né, da superfície bem comportada. Tá? Independente do ponto que você escolha aí, você tem o plano tangente. É claro que para você provar que a função é diferenciável, você tem que pegar um ponto qualquer e calcular aquele limite lá do início da aula, nesse ponto qualquer, e aquele limite tem que dar igual a zero. Tá? Então, a definição de diferenciabilidade ela não muda. Tá? Então, a ideia agora é que você estende, né? Você pensa num plano tangente à superfície em qualquer ponto da superfície. Para qualquer ponto da superfície que você escolher, você consegue passar um plano tangente. E aí você tem a equação que a gente já fez aí, que você sabe calcular. Bom, pessoal, agora a gente vai estudar um pouquinho a relação que existe entre as derivadas parciais e a diferenciabilidade da função. Então, vamos dar uma olhadinha para esse resultado que está aí. O que diz esse resultado? Esse resultado fala o seguinte: se a minha função é diferenciável no ponto x0, y0, claro, o ponto x0, y0 pertencente ao seu domínio, então existem as derivadas parciais dessa função no ponto x0, y0. Ou seja, existe a derivada parcial de f em relação a x no ponto x0, y0 e existe a derivada parcial de f em relação a y no ponto x0, y0. Tá? Bom, não é difícil, digamos assim, de perceber isso. Por quê? Porque, deixa eu voltar aqui para a nossa definição de função diferenciável no ponto. Então, aquele nosso limite do início da aula. Então, olha aí. Quando você fala o seguinte, ó, f é diferenciável no ponto x0, y0,
Então, o que você está afirmando? Você está afirmando que esse limite que você está vendo aí, ele existe e é igual a zero. Então, se esse limite que você está vendo aí, ele existe, então, todos os termos que compõem o numerador dele aí, que fazem parte aí, tem que existir. Se um desses termos aí não existisse, essa conta não teria sentido. Agora, observa que 2 desses termos têm as derivadas parciais. Esse terceiro termo aqui tem a derivada parcial de f em relação a x no ponto x0, y0. E esse quarto e último termo aqui tem a derivada parcial de f em relação a y no ponto x0, y0. Então, se elas estão aí e o limite existe, elas têm que existir. Tá? Então, é mais ou menos essa a ideia desse resultado. Então, o que esse resultado garante? Esse resultado, ele diz o seguinte, ó, se a função é diferenciável no ponto, as derivadas parciais dela existem nesse ponto. Tanto a derivada parcial de f em relação a x, como a derivada parcial de f em relação a y. Tranquilo. Agora, você pode pensar assim, mas eu acho que é a mesma coisa, é derivada parcial... Mas olha só, muito cuidado, tá? Muito cuidado. Por isso que eu chamei essa atenção aí que está aparecendo agora. O fato das derivadas parciais de uma função existirem num determinado ponto, não garante que a função seja diferenciável nesse ponto. Infelizmente não, né? Porque se fosse a mesma coisa era mais fácil, né? Mas não é. Tá? Qual é a garantia que a gente tem? Se a função é diferenciável no ponto, então as derivadas parciais dela existem nesse ponto. Agora, se as derivadas parciais da função existem num ponto, eu não posso afirmar que a função é diferenciável nesse ponto. Ou seja, a recíproca desse resultado que vocês estão vendo aí, ela não é verdadeira. Tá? Uma função, o que isso quer dizer? Quer dizer que uma função, ela pode ter as derivadas parciais dela num ponto, pode existir a derivada parcial de f em relação a x no ponto x0, y0, pode existir a derivada parcial de f em relação a y nesse ponto x0, y0, mas isso não quer dizer que a função é diferenciável no ponto x0, y0. A função pode ser, mas a função pode também não ser. Então não garante, tá? Você tem que verificar, tá? Ok? Então, um exemplo, né, que vai nessa direção aí é esse que eu estou mostrando para vocês aí. Nesse exemplo que a gente vai ver agora, essa função que está aí, ela tem derivadas parciais na origem, tanto derivada parcial de f em relação a x, como derivada parcial de f em relação a y. Só que ela não é diferenciável na origem, então a gente vai ver isso tudo agora, tá? Quem é essa função? Essa função é f de xy igual a y ao cubo sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, quando você pega qualquer ponto diferente da origem, e ela é zero quando você pega a origem. Tá? Então, está escrito aí o que eu acabei de falar. As derivadas parciais de f no ponto 00 existem, mas f não é diferenciável nesse ponto. Tá? Então, isso quer dizer o quê? Que a recíproca desse resultado, né, do resultado que a gente acabou de ver, não é verdadeira. Tá? Então, vamos lá. Então, vamos ver as derivadas parciais dessa função aí no 00. Antes de sair fazendo as contas, observa o seguinte. A gente estava usando as propriedades de derivação para calcular essas derivadas parciais. Mas observa que se você usar as regras de derivação aqui, você vai ter um problema no denominador, quando você aplicar na origem. Porque para você derivar, acompanha meu mouse, para você derivar essa expressão aqui, você tem que usar a regra do quociente. E na regra do quociente, esse denominador aqui, ele aparece ao quadrado. Quando você substituir na origem, você vai ter problema. Então, você não pode se precipitar e sair dizendo que essa derivada não existe por conta disso. Tanto a derivada parcial de f em relação a x, como a derivada parcial de f em relação a y. Você não pode sair dizendo que elas não existem. Tá? Muito cuidado. Então, como é que a gente vai verificar isso? Calma, respira. O que a gente vai fazer? A gente vai usar a definição da derivada parcial usando o limite.
Então, só recordando aí que a gente já viu isso na aula passada, né? Então, dá uma olhadinha aí na tela. A derivada parcial de f em relação a x no ponto de y0 é definida por. Então, a gente calcula esse limite. Então, a gente vai calcular esse limite para verificar essa existência aí, para a gente provar, porque eu estou afirmando que as derivadas parciais existem, né? Então, para provar a existência da derivada parcial de f em relação a x, eu vou calcular esse limite aí. Vou mostrar que esse limite existe. Então, vamos calcular no ponto 00, tá? Usando esse limite. Então, vamos lá. Derivada parcial de f em relação a x no ponto 00, tá? Só coloquei a função aqui pra gente se basear aí, pra gente não esquecer qual é a cara dela, tá? Bom, tanto faz você usar qualquer uma das notações, já falamos sobre isso, tá? No momento a gente está usando mais a primeira, mas a partir de certo momento a gente usa mais a segunda, tá? Mas tudo bem. As duas estão certas, as duas, né, são válidas. Então, vamos calcular a derivada parcial de f em relação a x no ponto 00, na origem. Então, vamos lá. Limite quando h tende a 0. Então, o meu x0 e o meu y0 são 0. Então, aqui vai ficar f de h e 0, né? F de 0 mais h e 0, menos f de 0 e 0. Estou aplicando a definição de limite no ponto 00, tá? Então, f de 0, 0, tá? Quando você calcular f de 0, 0 aqui, f de 0, 0 é 0, certo? F de 0 mais h0 é f de h e 0. Bom, mas f de h e 0, quem é? Bom, o h, ele está se aproximando de 0, ele não é 0. Então, a imagem de h e 0, você usa a expressão ali de cima, porque o 0, a função, a f de xy é igual a 0 quando você aplica no 0, 0. Por isso que f de 0, 0 é 0. Mas quando você aplica em qualquer ponto que não seja a origem, isso aqui você tem que usar a expressão, a primeira expressão lá como imagem da função. Então, quando você aplicar em h e 0 e esse h está se aproximando de 0, eu não estou considerando, ele não é igual a 0, então você tem que usar essa expressão aqui de cima, né, para você fazer a imagem. Quando você aplicar f de h e 0 nessa expressão, bom, essa expressão aqui é y ao cubo, que é a segunda coordenada. A segunda coordenada aqui é 0. Então, ficaria 0 ao cubo sobre o x ao quadrado, que é o h. Então, h ao quadrado mais 0 ao quadrado. Então, ficaria 0 sobre h ao quadrado, que é 0. Então, o seu numerador aqui, ele é 0. Então, esse limite aqui dá 0. Tá? Então, a gente acabou de provar que a derivada parcial de f em relação a x na origem existe e é igual a 0. Então, mais uma vez, toma cuidado, porque se você fosse aplicar a regra de derivação, e se você se precipitasse, você ia dizer que essa derivada parcial não existia. Tá? Então, muito cuidado aí. Não esquece da definição da derivada parcial usando o limite, tá bom? Bom, agora vamos calcular a derivada parcial de f em relação a y na origem. Bom, em relação a y, está aí a definição, né? Nós já vimos na aula passada, então só estamos recordando. A derivada parcial de f em relação a y no ponto de y0. Está definida aí que vocês estão vendo, tá? Agora você vai movimentar aqui a segunda coordenada, né? Ao invés da primeira. Então, vamos lá fazer a conta. A derivada parcial de f em relação a y na origem. Então, o limite quando k vai para 0, né? Agora a gente vai usar 0, 0 mais k, tá aí, ó, só substituindo, menos f de 0, 0, porque 0, 0 é meu ponto xy0 agora. Então, mais uma vez, f de 0, 0 dá 0, tá? E f de 0k, bom, vamos fazer aqui, o x é 0, né? A primeira coordenada é 0, e a segunda coordenada é um valor que se aproxima de 0, que não é 0. Então, você, como da derivada parcial em relação a x, a gente tem que usar essa primeira expressão aqui onde está passando o meu mouse. Então, f de 0k, você vai ter 0 para o x e k para o y. Então, aqui você ficaria com k ao cubo, certo? 0 ao quadrado, que é 0, mais k ao quadrado. Então, você ficaria com k ao cubo, certo? Sobre k ao quadrado. Então, isso aqui vira k ao cubo sobre k ao quadrado, resta k. Então, aqui ficaria k menos 0, ok? Que é k. K sobre K é 1, então esse limite aqui dá 1. Então, acabamos de provar que a derivada parcial de f em relação a y existe e é igual a 1. Mais uma vez, cuidado, né? Se fosse pensar só em termos de regras, você já ia falar que essa derivada não existia. Então, muito cuidado. Não esquece, né, da definição das derivadas parciais de f,
tá? Usando o limite, tá bom? Então, o que a gente acabou de fazer? Nós acabamos de provar que essa função tem derivada parcial de f em relação a x na origem, existe. Tem derivada parcial de f em relação a y na origem, existe. E agora nós vamos mostrar que essa função não é diferenciável na origem. Então, o que a gente vai provar? A gente vai calcular aquele limite do início da aula e vai mostrar que ou aquele limite não existe ou aquele limite não dá zero. Porque quando é que a função é diferenciável num ponto? A função ela é diferenciável num ponto quando aquele limite existe e é igual a zero. Então, se a gente provar que aquele limite não existe, a função não é diferenciável. Ou se a gente provar que aquele limite existe, mas não é zero, a gente também mostrou que a função não é diferenciável. Ok? Espero que tenha ficado claro. Então, vamos lá. Vamos calcular aquele limite lá do início da aula, ó. Tá? Vamos calcular ele no ponto 0, 0. Então, HK se aproximando de 0, 0. F de HK menos F de 0, 0. Menos a derivada parcial de f em relação a x na origem multiplicando h, menos a derivada parcial de f em relação a y na origem multiplicando k. O denominador é sempre raiz quadrada de h ao quadrado mais k ao quadrado. Tá? Então, nós estamos usando o limite da definição de função diferenciável num ponto. Deixa eu voltar aqui, só para não... né? A gente está usando esse limite aqui, no ponto 0, 0. Tá? Ok? Então, a gente está usando essa função diferencial. A gente quer mostrar que essa função que a gente está vendo no exemplo não é diferenciável na origem. Então, nós vamos calcular esse limite na origem e vamos ver o que vai acontecer. Tá? Então, o meu ponto aqui, que eu estou estudando a diferenciabilidade, é o 0, 0. Então, aqui, por isso aqui, ó, quando eu substituir x e x0 e y0 por 0, então aqui vai ficar f de hk menos f de 0, 0 menos fx00h menos fy00k, que é exatamente o que a gente tem aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Então, por isso que esse limite aqui aparece exatamente aqui, dessa forma aqui. Aí, ó, f de hk menos f de 0, 0 menos fx00 multiplicando h menos fy00 multiplicando k. Tá? Então, é esse limite que a gente vai calcular. Então, o que a gente sabe? A gente calculou o quê? Bom, f de 0, 0, acompanha meu mouse aqui, f de hk eu vou deixar indicado por enquanto. F de 0, 0 é 0. Então, isso aqui virou 0. Derivada parcial de f em relação a x no 0, na origem, no 0, 0, nós calculamos já, é 0 também. Tá aí na tela. Então, essa parcela vai embora, essa parcela vai embora. A derivada parcial de f em relação a y na origem, nós calculamos é a 1. Então, esse virou k. Então, esse numerador todinho, ele virou f de hk menos k. Então, o que a gente vai fazer? Observa aqui, presta atenção. Esse hk, que a função está, que a gente está aplicando a função aqui no numerador, é um ponto que não é zero. É um ponto que, ó, aqui, ó, hk está se aproximando da origem, não é a origem. Então, para você usar a função, você tem que usar essa primeira expressão, tá? Essa primeira, a definição da função, a função só é zero na origem. Fora da origem, ela é essa expressão aqui. Então, como HK é fora da origem, porque está se aproximando e não é a origem, a gente usa essa expressão aqui no lugar. Então, o que a gente vai fazer? No lugar de f de hk, a gente vai colocar, segundo quem é a segunda coordenada aqui é y, aqui é k. Então, vai ficar k ao cubo, e aqui vai ficar h ao quadrado mais k ao quadrado, menos k. Tá? Então, a gente faz essa continha aí, quando a gente fizer essa continha aqui, ó, me acompanha aqui, ó, k ao cubo, tá? Que é a segunda coordenada aqui, ó, k ao cubo, h ao quadrado mais k ao quadrado, é o que a gente vai substituir aqui, menos k. Quando a gente fizer essa conta, vai aparecer isso aqui, ó, menos h ao quadrado k sobre h ao quadrado mais k ao quadrado, tá? Então, o nosso limite, a gente acaba calculando esse limite aqui. Só que observa o seguinte, se esse limite existe, se esse limite existe, não importa de que em qual direção que eu me aproxime da origem, lembra? Quando você está com um limite de uma função de duas variáveis, e você está se aproximando da origem aqui, não importa em qual direção da origem você se aproxime, o limite tem que existir em todas as direções e tem que ser igual.
Então, o que a gente fez aqui? A gente quer provar que esse limite não existe, porque a gente afirmou que essa função não era diferenciável na origem e vai usar isso. Vai usar essa prova para mostrar. Então, a gente vai fazer o seguinte. Bom, vamos pensar numa direção específica se aproximando da origem. Vamos pensar nos pontos da forma HH. É quando as duas coordenadas são iguais. Eu pensei em HH. Vamos pegar esse caminho, se aproximando do 0, 0. Bom, se for HH, então aqui vai ficar menos H ao cubo aqui em cima, ó. E aqui vai ser H ao quadrado mais H ao quadrado, por isso que virou 2H ao quadrado. E aqui vai ficar raiz quadrada de 2H ao quadrado, que vai ficar H ao quadrado mais H ao quadrado. Então, tá aí. Então, eu vou simplificar esse H ao cubo com esse H ao quadrado, então vai sobrar menos H aqui. Aqui embaixo eu vou ter o 2, né? O H ao quadrado sumiu. Raiz quadrada de 2 continua aqui. E raiz quadrada de H ao quadrado, a gente já falou sobre isso, né? Raiz quadrada de um número ao quadrado é o módulo do número, por isso que aparece módulo de H aqui. Então, o meu limite, ele se reduz a esse último limite que vocês estão vendo aí. Ok? Agora é o seguinte, por que esse limite não existe? Por que eu já afirmo que ele não existe? Porque, olha só, se esses pontos da forma HH são positivos, se eu estou pegando HH se aproximando do 0, 0, com coordenadas positivas, se o H é positivo, esse módulo de H aqui fica igual a H. Então, você vai ter menos H sobre H, vai dar menos 1. Então, a resposta vai ser menos 1 sobre 2, raiz quadrada de 2. Ok? Se esse H que eu estou me aproximando da origem, se eu pego esses camaradas negativos, se em vez do H ser positivo aqui, as duas coordenadas positivas, eu pego as duas coordenadas negativas, esse módulo de H aqui, ele vira menos H. Porque o módulo de um número negativo, você troca o sinal. Então, esse módulo de H vira menos H. Só que menos H com menos H vai cortar e vai sobrar, o limite vai dar 1 sobre 2 raiz quadrada de 2. Então, o que a gente está observando? A gente está observando que dependendo da direção que eu me aproximo da origem, eu tenho um resultado para o limite. Então, a gente sabe que nesse caso o limite não existe. Porque para o limite existir, lembra da aula do cálculo 1? Os laterais têm que existir e são iguais. Só que agora nós não temos laterais, nós temos infinitas direções. Nós estamos agora, o nosso domínio agora é no plano, está imerso no plano. São pontos do plano. Então, quando você pega um ponto, já falamos sobre isso na aula de limite. Quando você pega um ponto, você falar em se aproximar desse ponto no plano, você não está se aproximando só pela direita e pela esquerda. Você está se aproximando numa bola aberta. Então, se você está se aproximando numa bola aberta desse ponto, existem infinitas direções de aproximação desse ponto. Se o limite existe, quando você se aproxima desse ponto, todos os valores têm que dar o mesmo, o limite tem que ser o mesmo. Só que o que está acontecendo nesse caso aqui? A gente está se aproximando da origem. Se a gente se aproxima da origem tomando valores positivos nessa direção HH, você vai ter a resposta como sendo menos 1 sobre 2 raiz quadrada de 2. Se você se aproxima da origem tomando esse H aqui negativo, a resposta vai dar 1 sobre 2 raiz quadrada de 2, por causa desse módulo que está aqui. Então, você conseguiu duas direções se aproximando da origem que você vai ter limites diferentes. Então, esse limite não existe. Então, isso quer dizer o quê? Quer dizer que essa função ela não é diferenciável na origem, porque esse limite tinha que estar a 0, e esse limite não existe. Bom, em termos geométricos que a gente estava conversando, você não pode falar do plano, você não vai ter o plano tangente. Essa superfície, na origem, ela não é bem comportada, como era o nosso paraboloide que você passava o plano tangente. Dá uma olhadinha aí para ver como ela é. Ela não é comportada. Ela é maluquinha, ela tá rebolando ali. Tá ali, entendeu? Tá dançando ali, tá. Dá uma olhadinha aí, ó, vou virar um pouco. Então, se você pensar na origem, você não consegue passar um plano tangente, ou seja, um plano que corte a superfície só naquele ponto que você escolheu. Dá uma olhadinha aí, você não consegue passar o plano tangente aqui na origem, tá?
ok? Não é uma superfície, como eu estava falando. Esse negócio de bem comportado é só para tentar ver se eu consigo chegar na cabecinha de vocês para ajudar a entender mais ou menos a ideia da diferenciabilidade, tá? Ok? É só para tentar ajudar aí. Então, o que a gente fez? O que a gente fez nesse exemplo? A gente provou que existem funções que têm as duas derivadas parciais, tanto dela em relação a x como dela em relação a y, num ponto específico, mas ela não é diferenciável nesse ponto. Tá? Então, mais uma vez, reforçando aí que a recíproca do teorema que a gente viu, né, do resultado que a gente conversou, não é verdadeira. Você tem duas coisas. Tá? O que tem que ficar bem claro? Se a função é diferenciável no ponto, você pode afirmar que essa função tem as duas derivadas parciais nesse ponto. Elas existem. Tanto parcial em relação a x como parcial em relação a y. Você pode afirmar. Agora, se você sabe que uma função tem as duas derivadas parciais num ponto, existem, você não pode afirmar que ela é diferenciável nesse ponto. Ela pode ser diferenciável ou ela pode não ser. Tá? Então, nesse exemplo que eu trouxe aí para vocês, eu quis fazer, né, um contra-exemplo, né, para mostrar que a recíproca do resultado não é verdadeira. Então, a gente tem aí esse contra-exemplo. Você tem uma função que tem as derivadas parciais na origem, tanto em relação a x como em relação a y, mas a função não é diferenciável na origem. Tá? E depois você só dá uma olhadinha aí, você observa aí que o gráfico da função, essa superfície, né, da forma bem comportada, como a gente estava pensando, não acontece, não é bem comportada, né? Porque você não consegue traçar o plano tangente aí na origem, tá ok? Essa é a ideia aí desse resultado aí com as derivadas parciais, tá bom? Bom, pessoal, nós acabamos de ver que a existência das derivadas parciais de uma função num ponto não garante a diferenciabilidade da função nesse ponto. Né? Então, nós vimos ali que o fato das derivadas parciais existirem, derivada parcial da função em relação a x, aí a derivada parcial da função em relação a y, existirem num ponto, não garante que a função é diferenciável nesse ponto. Mas dá uma olhadinha para a tela agora aí, nesse resultado aí. Olha o que esse resultado está dizendo para a gente. Ele está dizendo o seguinte. Acompanha aí meu mouse. Se as derivadas parciais de f são contínuas no ponto, então f é diferenciável no ponto. Caramba! Então quer dizer que basta incluir a continuidade que eu garanto a diferenciabilidade? Exatamente. Então, qual é a diferença desse resultado aqui para o resultado anterior? No resultado anterior, a gente tinha o seguinte. Deixa eu mostrar ele para vocês aqui. No resultado anterior, a gente tinha o seguinte. Se a função é diferenciável... Pode olhar aí na tela, Se a função é diferenciável num ponto, então existem as derivadas parciais no ponto. Derivada parcial de f em relação a x e derivada parcial de f em relação a y. Beleza, esse é o resultado anterior. A recíproca desse resultado não é verdadeira. A existência das derivadas parciais de f num ponto não implica que a função é diferenciável nesse ponto. Ela pode ser diferenciável como ela pode não ser. A gente viu um exemplo no qual existem, né, as derivadas parciais da função no ponto, no caso da origem, só que a função não é diferenciável nesse ponto, na origem. Bom, esse resultado, esse novo resultado que nós temos aqui, ele diz o seguinte: se a gente garantir que essas... Não apenas a existência das derivadas parciais, como a continuidade delas, aí eu consigo garantir que a função é diferenciável no ponto. Tá? Aí você pode se perguntar assim, ok, Cris, mas o que acontece? Bom, no exemplo anterior, as derivadas parciais existiam e a função não era diferenciável no ponto. Então, essas derivadas parciais não são contínuas? Exatamente. Se essas derivadas parciais fossem contínuas, a gente teria a função diferenciável na origem.
no exemplo que a gente acabou de ver. Certo? Bom, então, só para ficar bem claro, eu vou voltar a essa questão e vou fazer aqui, vou mostrar para vocês que essas derivadas parciais não são contínuas. Se elas fossem contínuas, de acordo com esse último teorema, esse último resultado que nós estamos vendo aí, nós teríamos a diferenciabilidade da função. Então, dá uma olhadinha no exemplo. É a mesma função que a gente já estudou, que a gente acabou de discutir, tá? Nós mostramos essa função aí, a mesma função, nós já mostramos no exemplo anterior que f não é diferenciável na origem. Nós tínhamos visto a existência das derivadas parciais dessa função na origem. Então, agora nós vamos mostrar que as derivadas parciais dessa função não são contínuas na origem. Certo? Ok? Se elas fossem contínuas na origem, de acordo com o resultado que a gente está vendo agora, você teria que ter a diferenciabilidade. Elas não são contínuas na origem. Então, vamos lá. Tá? Então, no exemplo anterior, o que a gente viu? A gente fez a continha lá e nós observamos, né, usando a derivada, a definição, usando o limite, né? Usando a definição com o limite da derivada parcial de f em relação a x e da derivada parcial de f em relação a y. Né? Na origem, a derivada parcial de f em relação a x, nós mostramos que dá 0. E a derivada parcial de f em relação a y na origem, nós mostramos que dá 1. Então, nós temos isso lá no exemplo anterior, que nós fizemos o limite, calculamos tudo certinho. Agora é o seguinte, para eu afirmar que essas derivadas parciais, lembrando que essas derivadas parciais são funções. Então, por isso que eu posso falar da continuidade delas, analisar a continuidade delas. Ok? Bom, então, se eu quero tratar da continuidade dessas funções na origem, eu tenho que saber, eu tenho que definir essas funções. Em qualquer ponto. Na origem, vamos lá, vamos nos concentrar na derivada parcial de f em relação a x. Então, na origem, no exemplo anterior, nós já mostramos que dá 0. A gente calculou com o limite, usando a definição, o limite da derivada, né? Derivada parcial, deu 0. Agora, olha o seguinte, vamos pegar um ponto qualquer diferente da origem. Então, como é que a gente calcula a derivada parcial de f em relação a x? Bom, vamos lá. A minha função é essa que você está vendo aí. Pode colar aí na tela. A minha função é essa que você está vendo aí. Bom, a derivada parcial dessa função em relação a x na origem, nós já calculamos, né? Dá 0. Usamos o limite, ok? Agora, fora da origem, a gente pode usar o limite, não tem problema. A gente pode, o limite é a definição, né? É a própria definição, não tem problema. A gente pode usar o limite para calcular a derivada parcial dessa função em qualquer outro ponto que não seja a origem. Mas a gente pode usar as propriedades de derivação. Por que a gente não pôde usar as propriedades de derivação no caso da origem? Porque a gente ia ter aquele problema da divisão por 0, né? Se a gente usasse a origem, 0 ao quadrado mais 0 ao quadrado no denominador, ia dar 0. Então, você tinha um problema ali, você tinha que resolver esse problema. Agora, quando a gente calcula essa derivada parcial de f em relação a x num ponto que não é a origem, esse denominador não dá 0. Então, a gente consegue calcular essa derivada parcial de f em relação a x usando as regras de derivação. Nesse caso, é lógico, eu estou me baseando aqui na expressão, né? Nessa primeira expressão aqui da função. E para fazer a derivada parcial dessa função em relação a x, eu uso então a regra do quociente. Certo? Como a gente já fez alguns exemplos, né, na aula passada. Como é que a gente deriva, né, a função... Como é que a gente calcula a derivada parcial de f em relação a x? A gente considera que y é uma constante. Então, aplicando a regra do quociente e lembrando que y é uma constante, a gente calcula a derivada parcial de f em relação a x e a gente obtém exatamente essa expressão que você está vendo aí, ó. Menos 2xy ao cubo sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, tudo isso ao quadrado. Então, você observa que aqui eu não tenho problema, porque eu estou pegando um ponto que não é a origem. Então, esse denominador aqui está livre do 0. Ok? Por isso que eu posso usar as propriedades aqui de derivação sem problemas.
Tá? Ah, Cris, eu quero calcular usando o limite. Não tem problema. Você usa o limite, você vai chegar nessa mesma expressão. Tá ok? Eu só usei as propriedades de derivação agora porque é mais rápido, é mais prático, tá bom? Tá? Bom, a ideia é a mesma, derivada parcial de f em relação a y. No exemplo anterior, nós calculamos usando o limite e nós chegamos a 1. Agora, a gente vai pegar e vai aplicar as propriedades de derivação nessa expressão, na primeira expressão aqui da função, acompanha o meu mouse, e agora a gente vai aplicar a regra do quociente novamente, só que agora considerando x como uma constante, porque eu estou derivando em relação a y. Então, quando a gente fizer isso, quando a gente aplicar a regra do quociente nessa expressão aí, acompanha o meu mouse, calculando, ou considerando x como uma constante, então a expressão que a gente obtém é essa aqui, ó. 3x ao quadrado, y ao quadrado, mais y à quarta, tudo isso sobre x ao quadrado, mais y ao quadrado, elevado ao quadrado, tá? Então, mais uma vez, não tem problema você usar as propriedades de derivação aqui, porque você exclui o zero do denominador quando você pega esse ponto diferente da origem, tá? Não tem problema nenhum, não dá problema nenhum. Tá ok? Você pode usar o limite? Pode usar o limite. Só vai ter um pouquinho mais de trabalho, vai ter que ter um pouquinho mais de paciência, tá? Mas não tem problema, tem que dar a mesma resposta, tá ok? Bom, então estão aí. A minha derivada parcial de f em relação a x na origem é 0, fora da origem está aqui. A minha derivada parcial de f em relação a y na origem dá 1 e fora da origem está aqui. Bom, então a função derivada parcial de f em relação a x é essa que você está vendo aí na tela. Na origem é 0, porque eu tinha calculado a isso, e fora da origem é aquela expressão que a gente calculou, usando as regras de derivação. Então tá aí, essa é a minha função, essa é a minha derivada parcial de f em relação a x. Tá? Bom, essa função ela é contínua na origem se essa igualdade que você está vendo se verifica, ou seja, se a definição de continuidade se verifica. O limite quando xy tende a 0, 0, da função na função aplicada em xy é igual à função aplicada na origem. Tá? Agora nós estamos pensando na continuidade da derivada parcial de f em relação a x. Tá? Por isso que aqui aparece esse índice x. Bom, se ela é contínua, isso acontece, mas nós já sabemos que ela não é contínua na origem, ok? Ela não é contínua na origem porque nós já provamos que a função não é diferenciável na origem, tá? Então, essa derivada parcial da função em relação a x não pode ser contínua na origem, tá? Então, vamos provar isso, vamos mostrar que esse limite aí, essa igualdade não é verificada. Vamos lá? Então, vamos lá. Como é que a gente vai mostrar isso? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai correr, a gente vai usar e abusar do nosso conhecimento em relação a limite. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai calcular esse limite aqui da esquerda usando direções diferentes. Então, nós sabemos o quê? Que um limite, o limite, quando você trabalha com funções de duas variáveis, ele só existe se, independente da direção que você tome na aproximação, a resposta é sempre a mesma. Certo? Bom, então o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos pegar vamos pegar duas direções diferentes, pode dar uma olhadinha aí na tela. A primeira direção eu vou pegar os pares ordenados xx, que são iguais, e na segunda direção eu vou pegar x e menos x, que tem sinais contrários. Tá? A gente vai calcular esse limite e nós vamos observar que depender, no primeiro caso a gente obtém menos 1/2, já estou adiantando para você aí, no segundo caso 1/2. Então, nós vamos ter direções diferentes, dando limites diferentes. Então, a conclusão é, qual que vai ser a nossa conclusão? Que esse limite aqui, ele não existe. Então, se esse limite não existe, essa igualdade aqui não é verdadeira. A função não é contínua na origem, como a gente quer provar. Tá ok? Então, vamos lá. Vamos calcular esse limite. Então, quando eu pego a direção xx, se aproximando 0, 0, estou pensando aqui na minha derivada parcial de f em relação a x. Então, esse ponto xx se aproximando da origem, eu não estou considerando a origem. Eu estou considerando pontos que têm as coordenadas iguais e estão se aproximando da origem. Então, a expressão que eu uso para calcular esse limite, tá? A expressão que eu uso para calcular o limite é essa primeira expressão, porque o 0 só vale na origem.
Então, como eu estou me aproximando da origem com pontos diferentes de zero, é a segunda expressão que está valendo para a minha derivada parcial de f em relação a x, para a função que eu estou estudando agora, ok? Então, a gente aplica, ó, coloca a expressão lá. Bom, como eu estou considerando a direção xx, ou seja, coordenadas iguais, eu vou substituir, onde tem y, eu vou substituir por x. Dá uma olhadinha aí no meu mouse, tá? Vou fazer a continha, tá? Vou fazer a continha. Então, aqui vai sobrar menos 2x à quarta sobre 2x ao quadrado. Então, na verdade, eu estou calculando o limite de menos 2x à quarta sobre 4x à quarta. X à quarta com x à quarta vai cancelar. Vai sobrar a constante menos 2 sobre 4, que é a mesma coisa que menos 1 meio. Limite de uma constante é a própria constante. Então, nessa direção aqui, nessa primeira direção, esse limite dá menos 1 meio. Beleza? Agora, vamos olhar na outra direção. Na outra direção, eu estou pegando pontos cujas coordenadas têm sinais contrários. Esses pontos, mais uma vez, estão se aproximando da origem, não são iguais à origem. Então, no lugar, certo? Do lugar da minha função aqui, ok? Eu vou substituir pela primeira expressão aqui que aparece para ela, tá? Porque os pontos que eu estou considerando não são iguais à origem. Então, eu substituo lá no lugar da função, eu coloco essa expressão, tá? Não posso usar zero, porque zero eu só posso usar quando eu aplico na origem, tá? E agora eu estou aplicando a minha função em pontos que são diferentes da origem, por isso que eu uso essa expressão, tá ok? Então, agora, no lugar de y, eu vou substituir por menos x, tá? Onde tem y, eu coloco menos x. Então, eu faço a substituição, dá uma olhadinha aí na minha tela, tá? Faço a substituição, você vê o resultado aí. Então, no final, fazendo as continhas, eu vou chegar em 2x à quarta sobre 4x à quarta. Tá? Tudo isso substituindo y por menos x. Então, a resposta vai dar 1 meio. Então, realmente, eu obtive limites diferentes. Dependendo da direção, eu tive um valor diferente. Então, qual é a conclusão, né? Eu já tinha adiantado. Esse limite, ele não existe. Então, o limite, quando xy tende a 0, 0, da derivada parcial de f em relação a x, dessa função, né, dessa derivada parcial, ele não existe. Então, se esse limite não existe, muito menos essa igualdade aqui, né, para verificar a continuidade. Então, a conclusão é que essa função aí, ela não é contínua na origem. Quem é essa função? É a derivada parcial de f em relação a x. Tá ok? Beleza? Então, bom, primeira coisa foi verificada. Agora, a gente vai fazer a mesma análise com relação à derivada parcial de f, em relação a y. Tá ok, pessoal? Eu espero que vocês estejam acompanhando aí a minha ideia, tá? Ok? Qualquer coisa depois a gente pode discutir em aula, tá bom? Vocês podem me perguntar à vontade, tá? Bom, agora a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai provar que a derivada parcial de f em relação a y também não é contínua na origem, tá? Então, vamos ver quem é essa função, quem é essa derivada parcial de f em relação a y, e vamos olhar para a continuidade dela, para estudar. Bom, nós já tínhamos falado aqui, né? A derivada parcial de f em relação a y na origem, nós já calculamos no exemplo anterior, usando o limite, e a gente encontrou 1. Agora, a gente já tinha calculado ela fora da origem, usando as propriedades, e encontramos essa expressão que está aí na tela. Então, nós vamos juntar essas informações para montar a função derivada parcial de f em relação a y, que é exatamente essa que você está vendo na tela. Tá ok? Então, na origem, a derivada parcial de f em relação a y é 1, e fora da origem, essa expressão que você está vendo aí. Essa primeira expressão que você está vendo aí. Como é que a gente encontrou isso? Usando as propriedades de derivação. Você pode calcular ela usando o limite, não tem problema, tá? Mas a gente fez usando as propriedades de derivação, que foi mais rápido, mais prático. Então, vamos lá. Se essa função fosse contínua na origem, essa igualdade que está aí tinha que se verificar, porque essa é a definição de função contínua num ponto. Certo? Então, o limite quando xy tende a 0, 0 dessa função teria que ser igual a essa função aplicada na origem. Certo? Então, nós vamos fazer a mesma coisa aqui. Nós vamos provar que isso não é verdade.
Mais uma vez, o caminho vai ser exatamente o mesmo que a gente já fez para a derivada parcial de f em relação a x. Nós vamos mostrar que esse limite aqui não existe, pegando direções diferentes e dando valores diferentes, tá? Então, se esse limite aqui não existe, essa igualdade não é verdadeira e a função não é contínua, tá? Então, vamos lá. Então, agora a gente vai fazer o seguinte. Como da outra vez, como no caso anterior, nós vamos pegar a direção onde as coordenadas são iguais, tá? Então, vamos calcular o limite agora da minha derivada parcial de f em relação a y, né? Quando x tende a 0, 0 dessa função. Bom, x tendendo a 0, 0, eu estou pegando pontos que não são a origem. Então, se eu estou aplicando a função nesse ponto, esses pontos, né? Você está pegando eles diferentes da origem, então você usa essa expressão aqui de cima. Você só usaria 1 na origem, tá ok? Então, você usa essa expressão de cima. Agora, você vai fazer o quê? Tá? Você está aplicando em x. Então, você vai fazer o seguinte. No lugar de y, perdão, você coloca x. Aí, você vai substituir, vai fazer a continha, né? Aí, faz a continha bonitinha aí. Então, 4x² sobre 4x², esse limite vai dar 1. Beleza? Ok? Só substituir aí, ter um pouquinho de paciência para fazer as contas, tá? Mas não é nada impossível, tá bom? Então, o que acontece? A segunda direção que eu vou tomar, eu não vou pegar como eu peguei antes, x e menos x. Por quê? Porque eu dei uma espiadinha e observei o seguinte. As potências de x e de y são todas pares. Se eu substituir y por menos x, ou se eu substituir x por menos y, não vai fazer diferença, porque eu estou elevando um número par, então vai dar sempre a mesma coisa, como se fosse x ou y. Então, daria a resposta 1 de novo. Entendeu? Então, o que eu vou fazer? Tá? Lembrando, é claro, cuidado, se eu pegar duas direções diferentes, tá? Se eu pego duas direções diferentes de aproximação e o limite dá igual, eu não posso afirmar que o limite existe e é esse número, porque existem infinitas direções. Essa regra dos dois caminhos que a gente já estudou, ela só serve para você provar que um limite não existe, certo? Porque para você provar que o limite existe, você tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, porque você tem infinitas direções. Nós já vimos alguns resultados para fazer para a gente poder driblar essas infinitas direções, tá? E lógico, tem a definição de limite também, tá? Mas tudo bem. Vamos voltar para cá. Então, eu vou pegar essa outra direção aqui, tá? Vou pegar x e 2x, tá? Então, no lugar de y, eu vou substituir por 2x. Eu vou usar novamente a primeira expressão da derivada parcial de f em relação a y, porque os pontos de aproximação são diferentes da origem, tá? Então, eu só usaria 1 se eu estivesse na origem, mas eu estou me aproximando da origem, então eu uso essa expressão. Tá ok? Vou usar essa expressão, vou fazer a substituição, onde tem y eu coloco 2x, vou fazer a continha aqui, acompanha meu mouse, vou substituindo, fazendo a conta, e no final eu vou chegar aqui, ó, 28x² sobre 25x². Vou fazer o cancelamento aí, então eu vou ter a constante 28 sobre 25, 1,12, tá? Então, vocês observam que eu mudei um pouquinho a direção do meu limite, a direção de aproximação, e o meu limite já mudou. Então, você pegou direções diferentes e os limites deram diferentes. Então, como a gente já tinha falado, esse limite não existe. O limite quando x, y se aproxima da origem da minha derivada parcial de f em relação a y, ele não existe. Por quê? Porque eu consegui duas direções diferentes com limites diferentes, tá? É exatamente a justificativa que eu estou colocando aí na tela. Então, essa derivada parcial de f em relação a y não é contínua na origem, tá? Para ela ser contínua, esse limite primeiro esse limite tinha que existir, para depois ele ser igual a 1, que é o que acontece na origem, é o que a derivada parcial de f em relação a y faz na origem. Mas como esse limite não existe, então não tem mais o que discutir, tá? Essa igualdade não existe. Então, é isso que acontece, tá? Era isso que eu queria mostrar para vocês nesse exemplo, tá? O que aconteceu aí? Nós já tínhamos visto que a minha função, ela não é diferenciável
na origem. Nós tínhamos visto que as derivadas parciais dela, em relação a x, em relação a y, existem na origem, tá? Mas elas não são contínuas, tá? O último resultado que nós conversamos aí diz que quando as derivadas parciais são contínuas, ou seja, além delas existirem, elas são contínuas, tá? Num ponto, então a função é diferenciável nesse ponto. Se você observa, nós já sabíamos que a função não era diferenciável no ponto. Nós já sabíamos, né, pelo exemplo anterior, que a função, essa função que a gente está discutindo aí já tem um tempinho, né? Essa função aí, ela não é diferenciável na origem. Nós mostramos isso. E nós mostramos que as derivadas parciais dela em relação a x, em relação a y na origem, existem. Então, a gente só pode concluir o quê? Que essas derivadas parciais não são contínuas. Por quê? Porque se elas fossem contínuas, a minha função seria diferenciável, tá? Eu sei, pessoal, que são muitas informações, tá? Vocês me desculpem aí se de repente eu falo muito, mas é que eu falo porque eu fico preocupada de tentar mostrar para vocês, de tentar passar para vocês esses detalhes, tá? Então, desculpem aí se eu falo muito, tá bom? Mas eu quero falar para tentar ajudar. Eu fico repetindo porque eu acho que, de repente, essa repetição acaba ajudando você a se ligar no que realmente está acontecendo, tá bom? Então, essa foi a ideia desse primeiro exemplo, tá ok? Dando continuidade aí à nossa discussão, né? Diferenciabilidade, derivadas parciais contínuas. Vamos para o exemplo 2. Então, olha aí, no exemplo 2, nós já vimos que a função x² mais y² é diferenciável, né? Nós já falamos sobre ela, já vimos isso, né? Dá uma olhadinha nas derivadas parciais aí. Então, derivada parcial de f em relação a x, né? Você trata y como uma constante, então 2x, derivada parcial de f em relação a y, você trata x como uma constante, então 2y, né? Então, o que o nosso resultado diz, né? Nosso último resultado aí, o que ele falou? Né? Se as derivadas parciais de uma função são contínuas num ponto, então a função é diferenciável nesse ponto. Então, olha só, essa função que nós temos aí, ó, né, ela é diferenciável. Isso quer dizer o quê? Que ela é diferenciável em todos os pontos do domínio dela. Bom, o domínio dela é todo plano, todo R2. Então, ela é diferenciável em todos os pontos, ok? Dá uma olhadinha para as derivadas parciais. Elas são contínuas, nós vamos observar que elas são contínuas. Então, as derivadas parciais existem e são contínuas, tá? Isso é suficiente para afirmar, por esse último resultado, né, que a nossa função é diferenciável em todos os pontos, ou seja, é diferenciável. Então, vamos lá. Como é que a gente prova que a derivada parcial de f em relação a x é contínua? A gente tem que mostrar que ela é contínua em todos os pontos do domínio dela, correto? Quem é o domínio da função 2x? É todo plano, certo? Todos os pontos do R2. Então, quando a gente pega um ponto qualquer do plano, faz o limite com xy tendendo a esse ponto, né? Xy tendendo a b, da minha função, da minha derivada parcial de f em relação a x, em xy, né? Esse limite aí, a derivada parcial de f em relação a x é 2x, você substitui para calcular o limite. Então, como é que você calcula esse limite? É simplesmente substituir, tá? Então, esse limite aí virou 2a. Só que 2a é exatamente, né, a aplicação da minha função derivada parcial de f em relação a x no ponto AB, né? Já que a minha derivada parcial de f em relação a x, num ponto xy é 2x. Então, no ponto AB, ela é 2a. Tá? Então, simplesmente com essa linha que vocês estão vendo aí, nós provamos a continuidade da minha derivada parcial de f em relação a x. Tá? Nesse mesmo raciocínio, a gente prova que a derivada parcial de f em relação a y também é contínua, né? Quem é o domínio dessa função? Perdão. O domínio dessa função é todo plano, né? 2y. Quem é o domínio dessa função? É todo plano, né? Dessa função de duas variáveis, certo? Então, quando a gente calcula o limite num ponto qualquer, observa aí na minha tela, né? A minha função é 2y, tá? Como é que você calcula esse limite substituindo? Então, é 2b.
Só que 2b é exatamente a aplicação da minha derivada parcial de f em relação a y no ponto AB, né? Porque no ponto xy é 2y, no ponto AB ela é 2b. Então, a gente consegue provar a continuidade da minha derivada parcial de f em relação a y. Olha que maravilha, tá? Lembrando que a definição de continuidade é o quê? O limite quando xy se aproxima de AB da minha função tem que ser exatamente igual à função aplicada em AB, certo? Lembrando lá da nossa aulinha de continuidade. A nossa função aqui, essa que nós estamos vendo nesse momento, é a derivada parcial de f em relação a y. Então, quando você calcula o limite, quando xy tende a AB dessa função, você tem ela aplicada em AB, certo? Foi a mesma coisa que aconteceu com a função derivada parcial de f em relação a x. Então, as duas funções são contínuas. Olha que maravilha, certo? Então, se essas duas funções são contínuas, mesmo que a gente não soubesse, tá? Mesmo que a gente já não tivesse essa informação de que x ao quadrado mais y ao quadrado é diferenciável, provando que essas duas funções são contínuas, a gente usa esse último resultado e prova isso, e pode afirmar sem problemas, tá, pessoal? Tá? Então, no que esse resultado vai ajudar a gente, né? No que esse resultado vai ajudar? Você quer provar que uma função é diferenciável num ponto, você calcula as derivadas parciais dela, derivada parcial dela em relação a x, derivada parcial dela em relação a y no ponto, né? Calcula as derivadas parciais no ponto e mostra que essas funções são contínuas nesse ponto, certo? Tá ok? Então, além delas existirem nesse ponto, elas são contínuas nesse ponto. Então, a gente usa esse teorema e prova que a função é diferenciável nesse ponto. Olha que maravilha, gente, que maravilha, tá? Então, tá aí, ó, o exemplo 2, a ideia é essa aí, tá? Ok? Claro que nesse caso a gente já sabia que essa função é diferenciável, porque nós já tínhamos conversado a respeito dela, tá? Mas aí a gente tem aí mais um caminho aí pra gente provar essa afirmação, tá ok? Beleza? Seguindo, olha, dá uma olhadinha na tela aí agora. A discussão foi para o lado da continuidade e diferenciabilidade. Antes nós estávamos tratando, né? Nós estávamos discutindo a continuidade das derivadas parciais da função, né? Com relação e a relação que essa continuidade tinha com a diferenciabilidade da função. Agora, dá uma olhadinha na tela, tá? É um resultado exatamente igual à mesma ideia que a gente tem lá do cálculo 1. Quando uma função é diferenciável no ponto, você pode afirmar tranquilamente que ela é contínua nesse ponto, que a própria função é contínua nesse ponto. Olha que beleza! Dá uma olhadinha aí, gente. Então, ó, é a mesma ideia, o mesmo resultado que a gente tem lá do cálculo 1. Se a função tem derivada em A, a função é contínua em A, lembra? Agora não é mais A, agora é o ponto x0, y0, tá? Que tá na jogada. Então, se f é diferenciável no ponto x0, y0, né, do seu domínio, então f é contínua nesse ponto. Que beleza! Isto é, limite quando xy tende a x0, y0 da minha função f de xy é exatamente igual à minha função f aplicada no ponto x0, y0, ok? Então, observa que essa continuidade, a continuidade de que trata esse teorema é a continuidade da nossa função, não é das derivadas parciais da função, tá? Então, vai devagar. Vai estudando aos pouquinhos, resultado por resultado. Se for o caso, você dá uma paradinha no vídeo, volta antes de você avançar, tá legal? Para não misturar as coisas, tá bom? Mas devagarinho você vai conseguir encaixar tudinho aí, tá? Encaixar todas as peças aí desse quebra-cabeça do cálculo 2 que nós estamos aqui, né, tentando montar, tá certo? Então tá aí, se a função é contínua, se a função é diferenciável, ela é contínua. Certo? Agora, mesma ideia do cálculo 1. Agora lembra a recíproca disso lá no cálculo 1? Ah,
Então, se a função é contínua num ponto, ela é diferenciável? Qual era a resposta que a gente tinha lá? Não, isso não necessariamente acontece. Então, se a função é... Observa a atenção que eu coloco aí na tela. Se a função é contínua num ponto, isso não implica que ela é diferenciável nesse ponto. Quando a gente diz que não implica, quer dizer que ela pode ou não ser diferenciável no ponto, ok? Mesma coisa, a mesma ideia lá do cálculo 1. Diferenciabilidade da função no ponto implica em continuidade da função no ponto. Continuidade da função no ponto não implica em diferenciabilidade da função no ponto. Mesma coisa, tá? Então, vamos ver um exemplo, né? Olha aquele exemplo que a gente tanto conversou, voltando aí. Olha, ó. Essa minha função, ela é contínua no ponto 0, 0. Nós vamos mostrar isso. Nós já vimos, né? Nós já fizemos a continha aqui, né? Que essa função aí não é diferenciável na origem. Nós já mostramos isso lá atrás, tá? Nessa mesma aula. Essa função aí não é diferenciável na origem, mas ela é contínua no ponto. Olha a continha aí, ó. Quero mostrar que uma função é contínua na origem. O que você faz? Você calcula o limite dela quando o xy tende à origem. Dá uma olhada para a tela. Então, o que você está fazendo? Você está aplicando a sua função em pontos que se aproximam da origem. Então, são pontos diferentes da origem. Então, se você está aplicando a função... Ó, acompanha meu mouse aí. Se você está aplicando a função em pontos diferentes da origem, a expressão que você vai usar aí não é zero. É y³ sobre x² mais y². A função só é zero no zero, na origem, tá? E não é o caso aqui. Então, como é que a gente resolve esse limite aí? Olha a malandragem aí, olha o que a gente faz aí, ó. Y², a gente quebra em y vezes y² e reescreve a função assim, tá? E aqui a gente está afirmando que esse limite dá zero. Por que esse limite dá zero, Cris? Vamos lembrar de um dos resultados que nós estudamos lá numa aula passada. Olha só, essa função aqui, ó, y² sobre x² mais y² é uma função limitada. Já vou mostrar para vocês recordarem. E essa função y aqui, quando o xy vai para 0, 0, ela vai para 0. Então, nós estamos diante de um limite de um produto de funções, onde uma das funções com esse limite vai para 0 e a outra função é limitada. Então, o resultado que nós vimos diz que esse limite dá 0, que é o que está aí na tela. Bom, por que essa função aí, né, y² sobre x² mais y² é limitada? Então, dá uma olhadinha na observação que eu estou passando para você. Tá? Então tá aí, ó, o domínio dessa função, é claro, são todos os pontos menos a origem, né, porque na origem você tem o problema aí do denominador. Por que ela é limitada? Quando é que uma função é limitada? Quando as imagens dela são limitadas, né? Então, em módulo, você restringe isso. Então, tá aí, ó. Eu pego um ponto qualquer do domínio dessa função, né? Então, é qualquer ponto do plano, exceto a origem, né? Retirando a origem. Quando eu olho em módulo a minha imagem, o módulo da minha imagem é o módulo de y² sobre x² mais y². Certo? Bom, y² sobre x² mais y² é um número menor ou igual que 1, certo? Porque observa, o denominador, ele é maior ou igual que o numerador, certo? Então, esse módulo aí é menor ou igual que o módulo de 1, que é igual a 1. Então, o que eu fiz? Eu coloquei todas as imagens eu limitei todas as imagens da minha função, certo? Então, é assim que a gente prova que uma função é limitada, mostrando que o módulo das imagens dela é menor ou igual, é limitado, né, por uma constante, certo? Então, voltando aqui, então é isso que a gente tem, ó. Você tem que essa função é limitada e essa função aqui vai para 0, ok? Então, o limite dá 0 por o resultado que eu já falei, só que 0 é a imagem da minha função, quando eu aplico a função no zero na origem, a imagem da minha função na origem. Então, quando eu aplico a minha função na origem, o resultado é 0, certo? Pela definição. Então, tá aí o primeiro exemplo. A minha função é contínua num ponto, mas ela não é diferenciável no ponto, certo? Então, é aquela mesma ideia do cálculo 1. Diferenciabilidade num ponto implica em continuidade no ponto.
continuidade num ponto não implica em diferenciabilidade num ponto. Então tá aí o primeiro exemplo. Tá bom, pessoal? Vamos em frente, que atrás vem gente. Bom, exemplo 2, né? Vamos lá, seguindo a nossa trajetória aí das diferenciabilidade e continuidade. F de xy igual a módulo de x. Agora essa é a nossa função. Então o que a gente está afirmando aqui? Que essa função é contínua na origem, mas não é diferenciável na origem. Então vamos lá. Vamos mostrar que ela é contínua na origem. Então, o que a gente tem que provar? Vamos usar a definição aí da continuidade. Limite quando xy tende a 0, 0, né? Dessa função é igual. Então, essa função é módulo de x. Então, é só substituir, né? Esse limite aí dá 0. Só que 0 é exatamente a aplicação dessa função na origem. Ok? Então, o limite quando xy tende a 0, 0 dessa função é igual a f de 0, 0. Então, a gente tem a definição aí, né? A própria definição da continuidade. Então, essa função é contínua na origem. Beleza? Bom, agora a gente vai mostrar que essa função não é diferenciável na origem. Certo? Bom, um dos resultados que nós vimos nessa aula, ele disse o quê? Que quando a função é diferenciável num ponto, existem as derivadas parciais dessa função nesse ponto. Tanto a derivada parcial de f em relação a x, como a derivada parcial de f em relação a y, certo? Então, vamos calcular a derivada parcial dessa função em relação a x na origem, tá? Vamos lá, vamos lá. Então, dá uma olhadinha aí para a tela. Nós estamos usando a definição com o limite aí, né? Usando o limite da definição da derivada parcial de f em relação a x. Então, olha o limite que aparece para a gente aí, né? F, limite quando h vai para 0, f de h0 menos f de 0, 0. Ó, tô aplicando na origem. Derivada parcial de f em relação a x, a gente trabalha com a variação na primeira coordenada aqui, tá? Só para lembrar. Então, o que acontece aí? F de 0, 0 é 0, f de h0 é módulo de h, certo? Já que f de xy é módulo de x, f de h0 é módulo de h. Então, esse limite vira limite quando h tende a 0 de módulo de h sobre h. E esse limite, gente, ele não existe, né? Esse limite aí nós já vimos, é um velho conhecido nosso lá do cálculo 1, né? O que é? Por que ele não existe? Se você se aproxima do zero pela direita, por valores positivos, né? O módulo de h é igual a h. Então, h sobre h dá 1 e esse limite dá 1. Se você se aproxima de zero, por valores negativos pela esquerda, o módulo de h é menos h. E menos h sobre h é menos 1 e esse limite dá menos 1. Então, os laterais são distintos, tá? A gente cai aí num limite de uma variável. Esse limite não existe, ou seja, a derivada parcial de f em relação a x na origem não existe. Então, essa função não pode ser diferenciável, porque se ela fosse diferenciável de acordo com o resultado que a gente já viu, existiriam as duas derivadas parciais no ponto, certo? Então, tá aí. Bom, vamos dar uma espiada para o gráfico dessa função. Olha ali, gente. Olha o que está acontecendo na origem. Olha, observa o seguinte. Você tem dois planos, digamos assim, né? Você tem um bico agora formado por dois planos, certo? Então, vocês lembram lá no cálculo 1 que quando a função tinha... Quando o gráfico da função tinha um bico, ela não era diferenciável. Por quê? Porque nesse bico você acabava tendo duas retas tangentes. Certo? Então, agora o que está acontecendo aí é como se a gente tem dois planos tangentes na origem, passando pela origem. Olha aí, gente, dá uma olhada. Ah, então, as coisas aí, as ideias, elas se repetem, elas se expandem, né? Então, lá no cálculo 1, quando você encontrava, quando você identificava, né?
bicos no gráfico da sua função, você automaticamente dizia, aí não tem derivada, porque nesses bicos você teria mais de uma reta tangente, certo? Agora você está vendo a mesma situação aí no caso, nosso cálculo 2. Você tem, digamos, você tem aí dois planos tangentes no mesmo ponto, certo? Certo? Então, olha o que está acontecendo aí, tá? Não tem derivada, essa função não é diferenciável na origem, tá? Então, olha aí o gráfico dela, tem um bico, né? Agora um bico de superfície, bico de plano, certo? Dois planos tangentes não pode, né? Tem que ter um só. Então, vamos lá. Exemplo 3. Nossa função agora, f de xy é igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Mais um exemplo de uma função que é contínua na origem, mas não é diferenciável na origem, tá? Então, mais uma vez, né? Mais um contra-exemplo aí de que continuidade não implica em diferenciabilidade, tá? Fiquem ligados, tá? Então, vamos provar que essa função é contínua na origem. Então, vamos calcular o limite quando xy tende a 0, 0 dessa função aí, certo? Então, quando a gente calcula aí, substitui a lei da função, calcula, faz a substituição para calcular o limite, esse limite dá 0. Tá? E 0 é exatamente a imagem dessa função na origem. Então, a gente mostrou que o limite quando xy tende a 0, 0 dessa função, né, é f de 0, 0. Então, essa é a própria definição de continuidade. Então, essa função é contínua na origem, tá? Essa primeira linha aí já prova. Vamos mostrar que essa função não é diferenciável na origem. Vamos usar o mesmo argumento do exemplo anterior. Vamos calcular a derivada parcial de f em relação a x na origem e mostrar que essa derivada não existe, tá? Essa derivada parcial não existe. Então, mais uma vez, a gente vai usar a definição, a gente vai usar o limite, né, da definição aí da derivada parcial de f em relação a x, tá? Olha o limite aparecendo aí de novo, né? Mais uma vez, você está trabalhando aí com a primeira variável no seu limite. Então, f de h0 menos f de 0, 0 sobre h. Quando h vai para 0, f de 0, 0 é 0. E f de h0 é raiz quadrada de h ao quadrado mais 0 ao quadrado, que é raiz quadrada de h ao quadrado. Só que raiz quadrada de h ao quadrado é módulo de h, né, gente? Então tá aí, o limite virou o mesmo limite anterior. Então, mais esse limite não existe, como a gente já falou dele, né? Quando você tende a 0 pela direita, esse limite dá 1. Quando você tende a 0 pela esquerda, esse limite dá menos 1. Então, esse limite não existe. A gente cai num limite aí de uma variável. Então, se esse limite não existe, significa que essa derivada parcial de f em relação a x na origem não existe. Tá? Então, a função não pode ser diferenciável na origem, porque se ela fosse diferenciável, de acordo com o resultado que nós vimos nessa aula, as derivadas parciais dela, na origem, existiriam, certo? Então, tá aí. Bom, vamos dar uma espiadinha no gráfico dela. Oh, olha aí, gente, tem um bico aí na origem, olha. Então, você não tem só um plano tangente aí, ou dois, como era o nosso gráfico anterior. Você tem infinitos, ó. Você pode traçar infinitos planos tangentes a essa superfície na origem. Olha isso. Que doido. Então, se você tem mais de um plano tangente, aí a mesma ideia do cálculo 1, você tem mais de uma reta tangente, você não tem derivada. Tá? Então, você não tem a diferenciabilidade dessa função na origem, viu? Muito bacana, né? Os conceitos aí, eles, na verdade, eles não se modificam, eles simplesmente se estendem, né? Muito bacana aí os conceitos do cálculo 1 sendo estendidos aí no nosso cálculo 2, certo? Olha aí, ó. Tem mais de um plano tangente, não tem diferenciabilidade. Tem um bico aí, nesse caso aí, infinitos planos tangentes, não tem diferenciabilidade. Certo! Bom, vamos fechar aqui então com essa observação magnífica aí. Então, o que a gente pode concluir, né? Se a gente quer provar que uma função não é diferenciável num ponto, tá? A gente pode tentar fazer uma dessas duas coisas que eu indico aí, tá? Você mostra que uma das suas derivadas parciais não existe no ponto, ou a derivada parcial de f em relação a x, ou a derivada parcial de f em relação a y, tá? Que foi o que a gente fez aqui
no exemplo 2 e no exemplo 3, a gente mostrou que a derivada parcial de f em relação a x não existia, então isso é suficiente para afirmar que a função não é diferenciável no ponto, certo? Ou você mostra que a função não é contínua no ponto, seria uma outra alternativa, tá? Por quê? Porque a gente viu que se a função é diferenciável no ponto, ela é contínua no ponto, certo? Então isso significa o quê? Que se ela não é contínua no ponto, ela não é diferenciável no ponto, certo? Então tá aí, são dois caminhos aí que a gente pode tomar para mostrar que uma função não é diferenciável. Bom, para mostrar que ela é diferenciável, né, a gente viu que se a gente mostrar que as derivadas parciais dela são contínuas, para mostrar que uma função é diferenciável num ponto, a gente pode mostrar que as derivadas parciais dela são contínuas nesse ponto. Tanto a derivada parcial dela em relação a x, como a derivada parcial dela em relação a y. Então, isso é suficiente para garantir a diferenciabilidade dela, tá? Lembrando que somente a existência das derivadas parciais não garantem a diferenciabilidade, tá? Volta o vídeo aí um pouquinho, tá? Dá uma olhadinha aí a hora que a gente discute, a gente conversa muito isso aí nessa aula aí, tá? Eu espero que tenha ficado claro, espero que os conceitos estejam tranquilos. Fica calmo, são muitas informações, mas é assim mesmo, vai devagarzinho, vai lendo um resultado, vai anotando, tá? É sempre muito bom a gente ter um lápis e um rascunho aí pra gente colocar as nossas ideias, para escrever o que a gente tá entendendo, tá bom? Então eu espero que essa aula ajude vocês a entender melhor esse conceito de diferenciabilidade, tá? Com essa mistura aí de continuidade, derivadas parciais, tá ok? Espero que tenha ficado claro, tá bom, gente? Ok? Bons estudos para vocês aí.